Salve galerinha, belezinha? Galera, trazer uma outra dica para vocês aí, furadeira. Isso aqui é nós que gostamos de tricolagem, né? Faça você mesmo, é tudo na nossa vida. E essa minha furadeira, galera, eu tava furando uns ferros ali, eu tava fazendo o apoio lá da suspensão da carreta e ela começou a fazer um barulho estranho. E olha só, vou mostrar para vocês. Tá ouvindo? E assim, eu continuei tentando furar e ela começou a esquentar muito e feder, um cheiro ruim de queimado. Então o que que é? Eu tô dizendo o que que é porque eu tenho certeza que é isso. As escovas, aqui dentro no induzido dela tem chama de escova, chama de carvão, que é o que faz o contato do induzido com a carcaça, induzido e sei lá como é que chama aquela coisa lá dentro lá. Então assim, vou estar mostrando para vocês como trocar. É muito simples de trocar aqui o carvão, a escova, como você preferir chamar. Eu chamo de carvão. Tem aqui um parafuso, ele é essa marca de Makita, ele é Fenda e Phillips, tá? Eu vou estar tirando para vocês aqui. E assim, não é um bicho de sete cabeças, como eu costumo dizer. Você mesmo pode fazer a troca do carvão. Eu vou tirar eles aqui e vou levar na cidade. Eu vou estar indo na cidade ali e vou comprar. Certo? Terça-feira feriado para mim. Estou em casa. E aí vou estar fazendo a troca dessa escova aqui. E assim, galera, furadeira, Makita, furadeira, lixadeira, todas elas trabalham contigo com esse tipo de escova, de carvão. Então assim, ela está funcionando legalzinha, de repente ficou fraca, começou a feder, começou a esquentar, pode ter certeza, é a escova que está gastando, está gasta. Já estragou, já deu a vida útil. Então assim, é desmontar aqui e trocar a escova. Não tem segredo. Não se faz necessário levar para uma loja para o cara trocar, não. Você mesmo faz em casa isso aqui. Essa capinha aqui, ó, ela é encaixada, né? Tem uns travinhos aqui. Tirou essa travinha aqui. Tem mais dois parafusos aqui embaixo. Essa capinha aqui, ela é de travinha, tá vendo, galera? É só umas travinhas que trava aqui nesses cortezinhos aqui do cabo. Eu não tinha nem percebido isso, tá vendo? A gente vai fazendo e aprendendo. Então assim, se a sua furadeira tiver essa capa aqui de acabamento no cabo, tiver essa capinha de acabamento aqui, ó, já sabe que tem que remover ela, porque aqui embaixo também tem dois parafusos. É vivendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, ensinando e aprendendo. É assim que funciona a vida. Pode desmontar porque ela fica tudo montado aqui. Não tem perigo de pular para fora, não. Quer ver onde é que estava a escova que eu falei para vocês? Aqui, ó, achei. Isso aqui, galera, vocês podem desmontar porque dificilmente vai pular alguma coisa para fora, sabe? Não vai. Isso aqui é um pouco diferente da minha. Tá, pera ainda. Deixa só eu. Você tem que ter um certo cuidado aqui, né? Porque se vai que você desmonta aqui, você não tá desmontar na moral, né? Pra não destruir tudo, certo? Tira isso aqui. E você que é bonita demais. Aqui meu paninho
limpar as mãos. Ela tá aqui, galera. Só tenho que descobrir agora como que eu tiro ela daqui. Puxando isso aqui, voltando ele. O que que é, né? Porque cada modelo é um modelo. Assim, deixa eu tirar o induzido pra cá. Eu creio que ela vai sair aqui. Também não. Isso daqui tem que sair. O induzido subir aqui pra a caixinha da escova subir aqui, ó. Deve ter alguma travinha aqui que eu não tô achando, galera. Vou dar uma limpadinha aqui pra ter melhor visão. Tem um tanto de sujeira aqui. Com certeza, se eu tirar essa sujeira, a gente consegue visualizar o que que tá acontecendo aqui, como que a gente tira essa travinha. Ficar atento para não deixar esses fios aqui desconectar, né? Porque é fio de conexão. Então, galera, o que você vai fazer, ó, com a chave de fenda, você vai empurrar o carvão aqui, ó. Ó, não sei se vai dar para pegar, empurra o carvão e vem com a peça, tá vendo? Você empurra o carvão aqui, ó, vai dar pra pegar aí. Tem um carvãozinho aqui, empurra aqui a escova, o carvão. Eu chamo de carvão, tá, galera? E aí vai sair aqui o induzido. Saiu o induzido, você vai ter um acesso mais fácil à escova aqui, ó. Aqui, rapaz, eu tô achando que não é a escova não, hein? Parece que a escova dela tá boa. Mas eu vou tirar assim mesmo. Ela trava aqui na carcaça aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou segurar o vídeo para não ficar um vídeo compridão, tá? E aí eu mostro para vocês como que realmente eu tirei. Eu vou passar o passo a passo. Só vou segurar o vídeo para não ficar um vídeo muito grande. Só um minutinho, galera. Então, galera, ó, eu tirei a escova. Vou mostrar para vocês. Ela tem aqui esse pininho, aqui, ó, que ela encaixa aqui dentro dessa carcaça de plástico. Tem um espaço aqui onde ela encaixa, que é o que faz o contato com a carcaça. Aqui, ela é encaixada assim. Então eu peguei uma faquinha, a faquinha e a chave de fenda fina, e você tem que soltar aqui, ó. Ela é de pressão mesmo aqui dentro. Você faz esse movimento aqui, ó, e você consegue destravar aqui. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, ó, tem uma fissurazinha aqui, ó, uma saliência, e ela trava aqui dentro da parte plástica. E aí aqui, ó, você consegue puxar essa travinha aqui. Dá pra ver aí, galera? O celular é um pouco ruim de gravar, não tem zoom. Você vai tirar essa travinha aqui, ó. Tá? Aqui, e aí vai sair a escova. O carvãozinho aqui. Então assim, ó. Eu tô dizendo que é o carvão. Ela ficou fraca, começou a dar rodar dando tipo uns estouros. Sabe? Eu tô achando que não. Mas pelo tamanho do carvão, eu vou levar ele, né? E vou ver ali na casa de material ali para essas ferramentas, o tamanho da escova original, tá? Aí, galera, leva tudo, porque lá de repente o vendedor, mas onde é que ele encaixa, como que é? Leva aqui, ó, tira tudo, leva essa parte aqui, e lá a gente consegue ver. Sabe por quê, galera? Eu tô acreditando que é a escova aqui, o carvão, porque ela é grande, que ela tem que estar, essa molinha tem que fazer pressão, tem que empurrar aqui nessa parte aqui, ó. Então se ela diminuiu aqui a mola, já não empurra com tanta pressão, ela vai automaticamente, não vai encostar legal aqui, entendeu? Não vai fazer um contato bacana aqui. Mas eu vou comprar essa peça, tá? Vou ver direitinho lá, e aí depois eu monto e mostro pra vocês o funcionamento dela, se mudou alguma coisa. Segura aí que eu já volto, galera. Então, galerinha, eu fui tentar comprar aqui a escova, o carvão. Podem ver, eu não comprei, é a mesma, ela tá ainda gasta.
Por que eu não comprei? Porque eu comparei a nova com essa minha aqui e essa aqui ela não tá tão gasta quanto eu achei que estava. Achei que ela fosse maior e a nova não é tão grande quanto essa daqui. A nova ela tem um pouquinho mais que material do que essa daqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu não comprei a escova, o carvão, tá? Eu vou limpar aqui o induzido, onde ele faz contato aqui, o carvão no induzido. Esse carvão aqui, ela faz contato aqui. E aí passa a corrente quando ela gira aqui, faz sair aquele foguinho que a gente vê. Eu vou dar uma lixadinha aqui no induzido, para tirar um pouco de sujeira que tem aqui. E vou montar ela para eu ver se ela vai voltar a funcionar normal. Outra coisa, galera, essa furadeira minha, mesmo quando ela está no módulo de furadeira normal e não no martelete, que é essa pecinha aqui que faz a mudança de furar madeira e furar parede, que a gente põe no martelete, mesmo quando eu estou no módulo de furar madeira, furação normal, ela fica fazendo um barulho, como se estivesse escapando aqui. Sabe o que eu descobri? Ela faz esse barulhinho, ó. Então assim, o que eu identifiquei aqui é que ela tem aqui, ó, na ponta desse eixo aqui, vai uma esferazinha. E ela tá sem essa esfera. Tá dando pra ver aí, galera? Tem aqui esse buraquinho aqui, tá vendo? Aqui vai uma esfera que ela aumenta o tamanho desse eixo. Quando a esfera empurra ele, ele desconecta do martelo. Então eu também vou, se eu acho uma esfera nas minhas coisas ali, no meu ferro velhozinho ali, minhas ferramentas, e vou montar ela e vou ver se mudou o funcionamento dela. Eu espero que mude, porque eu não, a escova nova tá R$12, mas eu comparei e o tamanho é muito pequeno para estar dando toda essa diferença, tá? Então eu vou estar fazendo fazer essa limpeza, vou montar de novo e vou ver se ela melhorou o funcionamento, belezinha? Eu vou achar ali nas minhas ferramentas uma esfera, vou limpar esse induzido e vou montar ela para a gente ver. Segura um pouquinho que já já eu mostro a finalização desse vídeo para vocês. Galera, uma lixazinha número 120, 180, bem fininha, vai fazendo isso daqui, ó, vai tirando essa sujeira que fica acumulada com o tempo aqui na parte do induzido, onde faz o contato com as escovas, tá? Pelo que eu vi aqui, a única coisa que pode ser, sendo que as escovas estão boas, só pode ser aqui essa sujeira do induzido. Já aconteceu uma vez com a lixadeira, e eu lembro que eu fiz esse mesmo processo aqui. Eu tirei a escova e tudo, não era. Então eu limpei aqui e ela voltou a funcionar com 100% de potência. Tá? Então eu estou fazendo essa limpeza aqui, bonitinho. Tá? Não põe muita força, né, para não, de repente não danificar aqui essa parte aqui, é de cobre, onde recebe os fios do induzido. Tá? E eu vou também achar ali uma esfera para poder eu estar aqui, galera, ó, dar uma limpadinha de leve, escova de aço, porque a gente vai sujando, vai usando, né, suja de óleo, uma graxa, não sei, só pode ser isso, tá? Vamos dar uma limpadinha aqui, ó, com a escova de aço, tá um pouco suja, e eu vou achar ali a esfera para a gente poder montar isso daqui. Então, galerinha, eu peguei ali um rolamento pequeno, destruí ele, peguei as esferas que tem dentro dele, vendo? E coloquei aqui onde faz aqui, ó, ele tem por dentro aqui, ele tem uma travinha, que essa trava aqui que você puxa para furar e para martelar, ele tem uma esferazinha que serve de calço, e estava assim essa esfera. Eu coloquei, como eu falei para vocês, eu limpei apenas o induzido e a escova, vou remontar ela e vou funcionar, tá? Então assim, ela estava fazendo barulho quando não estava na posição de martelete, ela estava fazendo um barulhozinho como se quisesse entrar no martelete, ficava arranhando e estava me incomodando pra caramba. Aí eu vou montar ela e vou ligar e eu quero ver, também eu vou dizer para vocês se melhorou ou não.
tá? Porque eu acredito que seja apenas isso, somente a questão esse barulho aqui, ó. Tanto é que aqui, ó, eu consigo rodar com a mão sem fazer o barulho. Quando eu puxo ela para o martelete, aqui ela trava e aí ela vem para a posição de martelete. Então, galera, ó, aquela esferazinha que eu coloquei, como eu estava falando, eu coloquei ela aqui dentro, onde faz aqui a parte a gente muda para furar e para martelar. Quer ver aqui, ó? Aqui está na posição de furar. Ela não tem movimento, tá vendo? Ela tá justa. Se a gente mudar ela para a posição de martelar, aí ela vai dar o movimento que, tá vendo aí? Dá para ver? Que ela faz o movimento de martelar. Ó, o movimento do mandril. Vou montar ela e vou testar pra gente ver como é que ficou. Segura que eu já volto. Galera, montei ela direitinho novamente, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Aqui ela tá na posição de furar, tá vendo? Não sei se dá pra ver daí, a broquinha. Se eu virar ela pra cá, ela tava aqui tá na posição martelete. Dá pra ver o martelinho aqui, certo? E aí agora sim ela ganhou a folga que ela tinha que ter. E não quando ela estava na posição de furar. Ela estava com a mesma folga. Agora eu vou ligar ela para eu ver a questão daquele barulhozinho que ela tinha. Barulho chato e não estava com força. Vou ligar ela para ver se ela vai ganhar força. E se parou aquele barulho todo. E assim, eu não troquei as escovas, tá? Aqui tem aquela posição de... Ela é parafusadeira e... Furadeira e parafusadeira. Tá funcionando tudo ok aqui. E ela tá na broca, tá? Vou só colocar uma broca aqui pra gente ter melhor, pra ficar melhor. Mas parece que aquele problema de fazer aquele barulhão pra furar na posição de furar acabou. Isso é muito bom, tá? Vou colocar aqui uma broca. Porque quando eu furava com ela sem ser na posição de martelete, ela tava fazendo um mau barulhão de martelete. Agora ficou bacana. Agora martelete. Tá? Então eu consegui pôr esse calço aqui dentro do martelete. É só uma pequena esfera, sim. Arruma de um rolamento, de algum lugar e coloca ali. Vocês vão ver quando vocês desmontar aqui, você vai ver o local certinho que ela encaixa. E também a questão da velocidade dela. Me parece que voltou ao normal. Ela estava pipocando, sabe? Ela estava rodando, mas dando uns pipocos, uns estourozinhos. É como se realmente estivesse com a escova muito gasta. Mas acabou que eu só limpei e consegui resolver. Então assim, de novo, galera, espero que possa estar ajudando vocês aí com seus problemas do dia a dia. Em casa, na tricolagem, né? Faça você mesmo. Uma furadeira, uma lixadeira. Assim, o processo é muito parecido, é basicamente o mesmo, escova, limpar o induzido. Então é isso, galerinha, brigadão aí pela companhia de vocês, já agradeço o like de todo mundo aí, valeu galerinha, fiquem com Deus.